Bom dia, gente! Hoje a gente tem um assunto aqui que eu acho que é bem esperado por vocês, né? Porque eu recebo tanta pergunta sobre isso e hoje a gente vai saber, entender como cada ferida emocional faz você procrastinar. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito. Bom dia, Denise! Por quê? Basicamente, a minha história como mentora, como terapeuta, dentro do desenvolvimento humano, começou porque eu era uma pessoa que procrastinava demais. E era uma dor muito grande. No dia que eu escutei alguém falar que isso não era normal, que essa procrastinação vinha de uma ferida emocional, que eu comecei a entender isso e eu vi que sim, que existia um caminho de me libertar daquela situação que eu vivia, eu nunca mais parei de estudar sobre isso. Tanto que acabei me formando e hoje ensino e ajudo tantas pessoas a encontrarem, né, as suas causas também da procrastinação. Quantas vezes, né, talvez tu também tenha julgado aí que a tua procrastinação seja preguiça. Geralmente quem procrastina carrega muita culpa, né? Eu lembro que eu era uma pessoa que carregava muita culpa, muita culpa. Eu me sentia incapaz, eu me sentia culpada, porque eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não conseguia. E aí a gente internaliza que é preguiçosa, que é incapaz, e não é assim. Preguiça, ela não tem nada a ver com procrastinação. Agora, as feridas emocionais, elas te paralisam sem você perceber. E é por isso que talvez tu te engane às vezes e pense, né, que é preguiçosa, ou eu não faço porque eu não me esforço, ou eu não faço porque eu não quero, porque no fundo tu sabe que tu tem que fazer. Normalmente tu sabe o que fazer, como fazer, só que simplesmente tu não consegue. Só que hoje vocês vão entender mais a fundo aqui. A procrastinação, ela é um sintoma. E a ferida emocional, ela é a causa desse sintoma. Existe uma grande ilusão, né, sobre a procrastinação. E aí a maioria das pessoas tenta resolver a procrastinação com produtividade, dicas de produtividade, planner, porque tem aquela ilusão, não, se eu me organizar eu consigo fazer. E é por isso que tu já tentou de tudo e nada resolveu. Porque é algo muito mais profundo do que simplesmente se organizar. Uma pessoa, depois que ela desbloqueia, que ela para de procrastinar, com o mínimo de organização que ela tenha, ela consegue ter os resultados que ela quer. É incrível. Eu sei que, gente, talvez tu já saiba, já sinta isso, já conheça, já tenha ouvido falar, ou não. Como eu, na primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu simplesmente fiquei fissurada nesse assunto. Porque o que eu pensei? Não, agora que eu entendi que isso que eu sinto é algo que eu preciso curar, eu quero descobrir como que eu vou curar isso. E assim eu fiz. E não é à toa que isso virou aí o meu propósito de vida, né? De ajudar outras mulheres a saírem desse lugar também. E sabe que não adianta a gente querer forçar disciplina, por exemplo, se tu tá ali com uma ferida emocional aberta. Porque no lugar de tu conseguir ter disciplina, cada vez tu vai te machucando mais. Porque se tu tá com uma ferida emocional, se tu tá com esse bloqueio,
se tu tá ali cheio de proteções, que é o que essa ferida vai trazer, e tu ficar tentando em cima disso colocar ali, sei lá, dicas de produtividade, por exemplo, tentando fazer isso funcionar à força, é como se tu tivesse machucado e tu tivesse apertando ali para cada vez sangrar mais, sabe? Cada vez doer mais, cada vez sangrar mais rápido. Então, o primeiro ponto aqui que vocês precisam entender é que procrastinação não é preguiça, ela é um sintoma. E cada uma das feridas emocionais, ela se defende de um jeito diferente dessa dor. E hoje a gente vai falar então um pouquinho aqui de cada uma das feridas. E aí, conforme eu for falando de cada uma delas aqui, pode ser que vocês já vão aí se identificando. Porque aí vocês vão pensar, não, eu sinto isso. Eu faço isso. E aí vocês já vão percebendo aí. Vocês podem até anotar. Por quê? Pode ser que vocês percebam que vocês vão se identificar com várias. São 5 as feridas, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Pode ser, e normalmente sim, a gente se identifica um pouco com cada, mas tem 2 que a gente vai se identificar mais, de uma maneira mais forte, que geralmente são as que estão fazendo você se proteger e é as que estão fazendo tu procrastinar. E não só procrastinar, né? Paralisar aí na vida em vários aspectos. Então a gente vai começar aqui falando sobre a ferida da rejeição. Quem carrega essa ferida vive com medo de não ser suficiente. E aí, procrastina por quê? Porque é como se cada tarefa que ela tivesse para fazer se tornasse um julgamento. E pior, né? Um auto-julgamento. E aí vem na cabeça, e se eu não entregar perfeito? E se rirem de mim? Então, ao invés de arriscar ser rejeitado de novo, a tua mente fica criando ali desculpas. E aí tu fica dando desculpas, tu fica postergando, tu evita. Por quê? Se eu fizer isso, pode ser que eu seja rejeitada de novo. E eu não quero sentir essa dor de novo. Inconscientemente, eu evito fazer para evitar passar por aquela dor de novo. Bem na superfície, parece falta de disciplina. Só que no fundo é um pavor que tu tem de reviver aquela dor de não ser aceita. O que aconteceu quando? Lá na tua infância, algum fato ou vários fatos que de certa forma tu se sentiu que tu não era aceita e tu carrega essa dor. E é muito inconsciente, gente. E quando eu comecei a entender isso, a primeira coisa que veio pra mim era... Eu comecei a entender ali mais ou menos o que eu sentia, quais eram as feridas que eu poderia ter, só que eu não conseguia entender, tá, mas o que aconteceu? A minha infância foi tão normal, eu pensava, né? Foi tão normal, tive pai e mãe juntos, tudo certo, né? Eu não conseguia lembrar de nada que pudesse ter me causado isso. Só que a questão é, e esse ponto é muito importante aqui, existem fatos, às vezes, traumáticos, fortes na infância? Sim, existe muito. Mas não precisa existir um fato grande e traumático na tua infância. Tanto que todo mundo tem ferida emocional, todo mundo tem bloqueios. O que acontece? É porque não é o fato em si, é como a criança se sentiu. Então, apesar de que eu tive uma infância normal, tudo certo, eu, como todo mundo, tinha, né, as minhas feridas. Tinha não, tenho, por quê? Isso também é muito importante vocês saberem.
nunca vai existir uma cura total. O que acontece? Quando tu entra para um processo de desbloqueio emocional, tu vai enfraquecer esse bloqueio. Então, quanto mais tu aprender a lidar com ele, mais tu enfraquece. Cura, exterminar, não existe. E algumas pessoas podem até se enganar, né? A gente vai viver com isso a vida inteira. Vai ter momentos na vida que algumas coisas vão acontecer que vão mexer com isso de novo. Porém, quando tu aprende a lidar com isso, tu te fortalece e enfraquece o bloqueio. Então, a gente vai passar a vida inteira enfraquecendo esse bloqueio. Só que enquanto a gente não conhece, não sabe como fazer isso, a gente só vai cada vez ficar pior. Bom, então, voltando aqui, quem tem essa ferida da rejeição, ela tem muito medo de ser rejeitada. É medo da rejeição. E ela vai evitar de todas as formas, né? Então, o sintoma vai ser ficar evitando. Vou trazer aqui pro meu público que é maior, tá? Terapeutas, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que precisam, né, mostrar aqui na internet seu trabalho, fazer conteúdo, trazer e explicar o seu trabalho. Qual vai ser o sintoma? Vai evitar de postar, vai evitar de se expor. Ela vai ficar enrolando ali para mostrar esse trabalho que ela quer mostrar. Quem carrega a ferida da rejeição, ela procrastina porque ela tem medo de não ser aceita. Medo de não ser aceita. Muito medo de não ser aceita. Então, quando eu não sou aceita, eu sou rejeitada. E se eu posto aqui e ninguém curte? Isso eu gosto. E aí eu gosto de trazer, e aqui independente da ferida emocional que tu tiver, de quem tu seja, do que tu faz, essa história de não fazer conteúdo com medo ou porque as pessoas não vão curtir é uma ilusão muito grande, né? E também já caí nessa ilusão de pensar, eu postei lá e ninguém nem curtiu. Isso aí é uma coisa que a gente precisa, assim, é do nosso ego querer ganhar curtidas. Para começar, depois que a gente começa a estudar e entender como tudo funciona, e estratégia, e entender como funciona a venda aqui no digital, curtida não paga boleto. E isso é libertador quando a gente aprende isso. Por quê? Geralmente, principalmente quem é terapeuta, quem trabalha com essa questão de dores, né, de emocional das pessoas, geralmente as pessoas que estão sentindo aquela dor ali, que se conectam com o que tu traz, elas não vão ficar curtindo ou comentando ou expondo ali a dor delas num comentário. Elas vão te chamar lá no direct, bem de cantinho, e te pedir ajuda para te atender elas. Então esse já é um ponto aqui que tira um monte de cargas de cima de ti. E outra coisa, o não receber curtidas no início, que é super normal, ela não pode te impedir. Porque é o fazer, é o começar, é o ir melhorando que vai te fazer chegar num nível de um dia tu ter muita audiência, muita curtida, muito comentário. Só que antes de tu começar, isso não vai existir. E aí isso tem que estar muito claro pra ti. Tu vai precisar fazer muito de algo até tu ser reconhecida. Só que, o que tu precisa? Tu precisa se auto-reconhecer. Eu nem sei se existe essa palavra. Tu precisa se auto-reconhecer de que tu tá ali, tu tá fazendo, tu tá te esforçando e de que vai valer a pena. Então, independente de que fase profissional tu tá aí, começa e continua até tu ver o teu resultado dar certo. E aqui eu falo com propriedade minha própria e também de muitas
terapeutas e mentoradas até de outras profissões que eu acompanho. Que é assim, o caminho é assim mesmo, mas que vale muito a pena. Vamos para a próxima ferida então, que é a ferida do abandono. Quem tem essa ferida tem muita dificuldade de sustentar compromissos consigo mesmo. Então é aquela pessoa que vai fazer tudo para todo mundo, mas tudo que é dela, ela vai deixar de lado. Ela vai deixar por último, não vai dar tempo de fazer. Ela procrastina porque ela aprendeu desde cedo que o que ela sente ou o que ela quer pode ser deixado de lado. É como se o que ela sentisse não importasse. E aí ela inicia o projeto, mas ela não termina. Aí ela se distrai muito fácil. Ó, Denise se identificando. Eu era muito também, Denise, muito. E aí até hoje, aí é como eu falei, a gente enfraquece o bloqueio, e a Denise sabe, porque a Denise já faz processo comigo, a gente enfraquece o bloqueio. Mas concorda, Denise, tu que já passou por todo o processo, que a gente consegue aprender a gerenciar isso, então a gente para de se abandonar, porém, não é que curou totalmente. Vem em vários momentos aquele sentimento, né? Aquela sensação de vou fazer de novo, mas porque a gente aprendeu a lidar, porque a gente se fortaleceu, a gente vai enfraquecendo esse bloqueio e a gente consegue continuar, consegue superar. Mas até que a gente faça isso, dificilmente tu vai começar as coisas e tu vai terminar. E aí tu cumpre tudo com todo mundo, mas não faz. Ó, Denise, sim, a dor vem, mas sabemos lidar com ela. Então isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E eu gosto de trazer muita clareza, porque às vezes as pessoas pensam que é um milagre, que eu vou passar pelo processo, vou me desbloquear e nunca mais vou sentir isso. Não, a diferença é que o sentir isso nunca mais vai te travar. Essa é a diferença. Até que eu entenda, até que eu aprenda a lidar, até que eu me fortaleça, eu enfraqueça esse bloqueio, ele vai me paralisar, ele vai me impedir de agir e eu não vou conseguir ter os resultados que eu quero. Agora, no momento que eu aprendo a lidar com ele, que eu enfraqueço, que eu sei as ações que eu preciso ir fazendo no decorrer de toda a minha vida para enfraquecer esse bloqueio, aí sim, aí ele não me paralisa mais, né? A pessoa que tem essa ferida do abandono, ela se distrai muito fácil, porque tem aquela sensação de ficar como é que eu vou dizer? Ela se distrai, e aí quando ela se distrai, dá aquela sensação ali de ficar só, sabe? Como é que eu vou explicar pra vocês? É tipo, eu vou ficar só aqui um pouquinho no Instagram e já vou lá fazer. Eu vou só lavar uma louça e já vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho roupa pra estender. Não, eu vou só estender a roupa e aí eu vou ali fazer. E assim ela vai o dia inteiro. Quando chega a noite, qual é a sensação? Culpa. É como se ela tivesse passado o dia inteiro querendo fazer o que ela precisava fazer para chegar naquele resultado que ela quer e ela não fez. Porque ela fica o dia inteiro ali enrolando, buscando. Ou quer ver se alguém pedir alguma coisa pra ela vai correndo fazer. Ela vai correndo. O dela ela não tá fazendo, mas pros outros ela vai fazer. E, gente, percebem? É muito inconsciente. Por quê? Porque é uma fuga, é uma proteção. Ela tá se protegendo de sentir aquela dor de novo. Então, ela evita, né, esse movimento para não sentir de novo aquele vazio de não ter ninguém do lado, de se sentir abandonada. Então, ela fica buscando coisas externas, vou ajudar fulano, vou fazer só mais isso aqui.
e o que ela precisa fazer, ela não faz. Quem tem essa ferida do abandono, ela tem, é bem assim, né, Dai? Ela tem medo do sucesso. Por quê? Porque é como se ela chegasse no sucesso e ela fosse abandonada. Olha que doido. E aí o sintoma, né? Adia os movimentos grandes porque teme perder vínculos. Teme ser criticada. E teme se distanciar das pessoas que ela ama. É como se fosse assim na cabeça dela. Se eu tiver sucesso, as pessoas que eu amo vão se afastar de mim. Muitos não travam por medo de cair. É justamente o contrário. É por medo do que vão perder se tiverem sucesso. E aí, se tu te identifica, se tu é essa pessoa, pensa aí. Qual é o medo que tu tem? O que de pior poderia acontecer se tu começasse a ter sucesso? Quem tu poderia perder? E, gente, a gente não perde ninguém. Só que vai existir esse sentimento. E aí, quando tu entende isso, tu para de evitar esse sucesso por medo de perder. E geralmente quem tem essa ferida também aceita pouco com medo de perder, né? Então, se contenta com pouco. Agora a gente vai falar da ferida da humilhação. Essas duas primeiras que eu falei aqui, que até as gurias comentaram, rejeição e abandono, geralmente são feridas que bastante pessoas têm. Então, geralmente tu vai ter ou rejeição ou abandono e uma das outras que eu vou falar aqui agora. É regra? Não é regra, mas geralmente muitas pessoas têm ferida da rejeição e muitas pessoas têm ferida do abandono também. A ferida da humilhação, aqui, a procrastinação, ela nasce ali como se fosse uma autopunição. Então a pessoa se sabota, ela se coloca em último lugar, ela fica adiando seus próprios sonhos porque ela acredita que ela não merece viver algo grandioso. Então ela sente que ela não merece. Aí quanto mais prazer ou conquista uma tarefa pode trazer, mais ela vai evitar. E quando a gente faz o que precisa fazer, a gente tem essa conquista, né? E ela vai evitar essa conquista. Por quê? Porque ela não se acha merecedora. É como se no inconsciente dela tivesse uma vozinha sempre dizendo ali, ó, você não é digna disso, você não merece isso. E a procrastinação daí vira como se fosse uma prova viva ali, silenciosa dessa crença. Gente, a nossa mente, ela vai querer nos provar o tempo todo que a gente tá certa. Então a pessoa tem essa ferida e ela acha que ela não é digna. A tua mente, ela vai ficar o tempo todo querendo provar que realmente tu não é digna. E aí a procrastinação vira uma prova silenciosa dessa crença. É exatamente assim que acontece. Quem tem a ferida da humilhação, ela tem medo do fracasso. E aí ela começa, mas antes de concluir, ela trava. E aí você não procrastina porque você não sabe. Você procrastina porque você tem medo do julgamento quando mostrar um resultado. A próxima ferida é a da traição. Quem tem ferida da traição quer controlar tudo, mas é um controle assim excessivo, absoluto. Não vai confiar em ninguém, também não vai confiar em si própria, né? Quem carrega essa ferida quer ter certeza de tudo, né? Antes de agir. Então, eu só vou fazer tal coisa se eu tiver certeza que vai dar certo, por exemplo. Como é que a gente vai ter certeza que algo vai dar certo sem fazer? Não tem como.
né? E aí procrastina demais porque fica ali presa nesse perfeccionismo. Então, revisa, planeja, replaneja, né? E não se permite errar. Ela não aceita errar. E porque ela não aceita errar, ela também não se permite avançar e concluir. A procrastinação aqui, ela é meio que mascarada pelo excesso de preparo. A pessoa fica sempre se preparando, se preparando, se preparando, só que na verdade é uma fuga, né? É esse excesso de preparo aí, é um medo de ser enganado, é um medo de ser exposto, é um medo de perder o controle. É aquela pessoa que se ela perguntar alguma coisa para alguém, e a pessoa vai responder e ela vai ficar duvidando se a pessoa respondeu a verdade. Porque ela não consegue confiar. E aí ela tem sempre essa sensação aí de precisar ter o controle. Então, ela quer se certificar de tudo. Então, de informações, de que as coisas vão dar certo. Só que daí ela procrastina e ela paralisa, porque é algo que a maioria das coisas a gente não tem como controlar. A gente só pode controlar como a gente reage diante das coisas. E muitas vezes nem o que a gente faz a gente vai ter controle no sentido de, precisa estar perfeito. Inclusive, até porque, às vezes tu vai fazer algo que pra ti não vai estar tão bom assim, mas no olhar de fora dos outros vai estar muito bom. Só que daí quem tem essa ferida vai ter sempre aquela sensação de que não tá bom o suficiente, né? De que não está perfeito, de que precisa ser melhorado, eu não posso entregar. Então é aquela pessoa que vai fazer um post e não vai postar, que vai gravar um vídeo e não vai ter coragem de postar também. E a quinta e última ferida é a da injustiça. Nessa ferida, a procrastinação ela vem da rigidez. É uma pessoa que exige tanto de si que ela prefere nem começar para não falhar ali o padrão que ela busca, que é um padrão inalcançável. É um padrão que só existe na cabeça dela. E aí ela adia por sentir que nunca tá bom o suficiente. Então, não vou entregar ainda porque isso aqui ainda não tá bom. Eu ainda não vou começar a atender porque eu ainda não me sinto boa o suficiente. E aí ela acha que não vai dar resultado. Sabe aquelas... e aqui falando bem com quem eu mais falo, que são os terapeutas. Sabe aquela terapeuta que já fez vários cursos, ela já sabe várias técnicas, ela já sabe atender. Só que ela acha que ela não vai conseguir dar resultado para as pessoas. É essa pessoa que tem a ferida da injustiça. Então ela pensa que ela não é boa o suficiente, ela tem medo de atender a pessoa e não dar o resultado que a pessoa busca. Só que no fundo é uma tentativa de fugir da dor, de ser criticada, de ser considerada às vezes ali inadequada, né? E o peso dessa exigência aí é o que vai paralisar. Então, parece falta de vontade. Parece que ela é uma pessoa, assim, desinteressada. Só que, na verdade, ela fica buscando, né, esse controle aí. Então, quem tem essa ferida da injustiça vai sempre buscar controle e perfeccionismo. Controle e perfeccionismo, né? O sintoma ela sempre vai pensar, não tá bom ainda, ou vou esperar melhorar. Então, não tá bom ainda, não posso entregar assim, vou esperar melhorar, eu vou esperar eu me sentir melhor. Quando eu estiver pronta, aí eu vou atender. E esse perfeccionismo é a procrastinação disfarçada de novo, né? É como se ela estivesse ali zelando por algo. E aqui vocês percebem, então, que não é sobre preguiça, é sobre feridas emocionais que você ainda não olhou. E aí o impacto disso, principalmente, né, nos profissionais aqui que eu falo, né, terapeutas,
pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, é para todo mundo, tá, gente? Mas falo porque que a maioria das pessoas que eu atendo e o meu método é muito direcionado hoje para essas pessoas. Se tu é terapeuta, por exemplo, e tu não trata essas tuas feridas, tu não vai conseguir levar as tuas pacientes, as tuas clientes para lugares maiores. É como se tu não conseguisse levar elas mais do que tu já foi. Então, se tu trabalha principalmente nessa área, tu precisa olhar para isso. Tu precisa trabalhar esses bloqueios que tu tem. Tu precisa aprender a te fortalecer, a enfraquecer esses bloqueios, para que tu possa se tornar não só uma pessoa livre, né, de todo esse peso de procrastinação e tudo que os bloqueios trazem ali para ti, mas também para te conseguir atender melhor de fato. Porque às vezes, claro, né, gente, nem todo mundo trabalha com essa parte. Mas eu digo assim, principalmente quem trabalha com essa parte. Independente da técnica que tu trabalhe, essas questões aí das feridas emocionais, elas são muito fortes para todo mundo, né? E se tu não trabalha em ti, dificilmente tu vai ter a segurança de ajudar outras pessoas. E mais uma vez, e aí reforça ainda mais a questão de tu não se sentir pronta para atender. Então, quem é terapeuta precisa olhar para isso, assim, ó, não tem desculpa, não tem como não. Tu trabalha com, eu nem digo terapeuta, quem trabalha com desenvolvimento, mas todo mundo que trabalha com pessoas precisa olhar para isso, porque enquanto tu não te fortalecer, é como se tu pegasse tudo pra ti. Então, fulana não me atendeu. E aí tu vai pensar, o que eu fiz de errado? E não tem nada a ver contigo. Sabe, a gente começa a conviver melhor com as pessoas, a entender, a não julgar. E isso faz toda a diferença para qualquer profissão. Então, a gente precisa começar por a gente mesmo, né? Então, olhar para ti, olhar para essas tuas dores é um dever que tu tem contigo mesma, porque tu precisa, tu merece ter os resultados que tu quer, ter as realizações que tu busca, realizar realmente, né, tudo que tu deseja. E ficar procrastinando, ficar paralisada e não conseguir agir diante de qualquer fato, isso não é o que tu merece, né? Então, precisa olhar para isso, precisa muito olhar para isso. O que acontece para quem... E aqui, de novo, eu digo, né? Eu trago muito para terapeutas, mas é para qualquer profissão, ó. A tua procrastinação, o que ela faz contigo? Ela enfraquece a tua autoridade. E ela te mantém invisível no mercado. Essa é a verdade. E aí tu não consegue vender, por mais que tu te esforce, por mais que tu faça às vezes conteúdo, tu não consegue te vender. Por quê? Porque o bloqueio tá em ti. E as pessoas, elas sentem, né? Por mais que tu te prepare, que tu estude, se tu tiver bloqueios, é como se tu tivesse ali invisível. E como eu recebo, principalmente das terapeutas, essa reclamação, né? Eu faço, mas parece que ninguém me enxerga, parece que eu tô invisível, e eu não ganho seguidor, e ninguém curte o que eu posto, e as pessoas não interagem, e eu não consigo vender. É por isso. Tá, mas qual é o caminho pra destravar? É claro, né, gente, que aqui numa live a gente não consegue resolver o problema, até porque o processo de desbloqueio emocional é algo maior. O nome diz, é um processo, precisa de tempo, tem várias etapas. Mas vamos começar hoje, olhar para isso? Como é que a gente começa? Como é que a gente faz para começar a olhar para isso? Primeiro lugar, tu vai pegar tudo que eu falei aqui
e já começa a nomear. Como nomear? Tu identificou com quais feridas tu mais te identifica? Eu até convido que tu assista a live de novo e anota. Anota tudo que tu te identifica de cada ferida e avalia quais são as duas que tu te identificou mais. E aí tu começa a ter essa consciência, né? Ok, aí tu entendeu quais são ali as feridas que mais estão te pegando? E aí tu vai começar a dar um novo significado para essa dor. Entende o que a tua procrastinação está escondendo? De que dor ela está te protegendo? O que tu evita? Qual é o medo que tu tem? E de acordo com essas constatações, quais são as feridas, quais são ali as dores que tu tá fugindo, tu vai começar a fazer pequenas ações para enfraquecer esse bloqueio. Como é que a gente enfraquece será um bloqueio, tá? Só consciência nunca vai ser suficiente, tá? A gente sempre precisa de consciência e ação. Consciência e ação. Se eu entendo que eu tenho vergonha de postar, ou se eu entendo que eu fico sempre buscando melhorar, buscar o perfeito para postar, uma ação seria: sabe aquele post que tu fez e que tu não teve coragem de postar? Pega esse post e posta. Isso é uma ação. Quando tu pega e posta, tu vai provar para ti mesma que não aconteceu nada tu postando aquilo. Ninguém te rejeitou, ninguém te criticou, não aconteceu nada. Quando tu prova para ti mesmo que nada de tão ruim assim pode acontecer diante daquela ação que tu fica procrastinando, tu vai enfraquecendo esse bloqueio e tu vai te fortalecendo. A cura emocional, ela começa quando tu para de fugir dessa ferida, tu para de fugir dessa dor e tu decide encarar ela com coragem. E aí tu começa a enfraquecer esse bloqueio. E bem minimamente falando, é assim que o desbloqueio emocional acontece. É claro que quando tu passa por um processo, tu vai entender cada um. A gente mapeia todos os pontos da tua vida que esse bloqueio tá afetando. Vai colocando ações para enfraquecer esse bloqueio. E tu vai aprender a lidar com isso de uma forma que é como eu falei. Pro resto da vida tu vai saber gerenciar. Então tu ganha autonomia eterna para lidar com isso. Por isso que nunca mais tu vai paralisar. Vai ter momentos desconfortáveis? Vai, mas que não vão chegar ao ponto de te paralisar mais. Por quê? Porque o que tu conhece, tu consegue dominar. E aqui, para finalizar, eu trouxe algumas frases e até sugiro que vocês anotem aí a que fizer mais sentido para vocês, tá? Ó, você não Acho que falhou aqui porque me ligaram, eu vou ler de novo. Ó, a primeira frase que eu trago é: você não procrastina porque não é capaz. Você procrastina porque a ferida dói quando você se move. Sim, daí eu vi que travou, me ligaram ali, por isso que eu repeti aqui. Então, você não procrastina. Vocês podem, eu até anotaria diferente. Ó, eu anotaria aí, ó. Eu não procrastino porque não sou capaz. Eu procrastino porque a ferida dói quando eu me movo. Anotem aí, que vai fazer muito sentido para vocês depois. A outra frase que eu trouxe, ó: quem não olha para a própria ferida continua medicando com distrações. Sabe quando tu tá com dor de cabeça e toma um comprimido para dor de cabeça?
a dor de cabeça passa, certo? Passa. Mas o motivo pelo qual a tua cabeça tá doendo, ele não foi tratado. E aí, quando tu não olha pra tua ferida e tu continua aí buscando distrações, é como se tu estivesse tomando esse comprimido pra dor, só que o problema vai continuar lá. Procrastinação é anestesia. Cura é enfrentamento. Então, enquanto tu procrastina, tu continua ali mascarando essa dor, anestesiando, tomando esse comprimidinho aí pra dor de cabeça. Mas quando tu encara e entra pra ação e olha pra essa dor, quando tu enfrenta ela, aí vem a cura. E o perfeccionismo, ele não te protege da dor, ele te protege da realização. Qualquer uma das coisas que eu falei aqui hoje não te protegem da dor. É para proteger da dor, mas na verdade não protege. Vai te proteger, na verdade vai te impedir de realizar as coisas que tu quer. E para finalizar, entendam, se tu tá bloqueado emocionalmente, se tu tem bloqueios causados por feridas emocionais, tu não tem um problema de gestão de tempo, por exemplo. Nem de gestão de tempo, nem de disciplina, nem de produtividade, de nada disso. Tu tem um problema de gestão emocional. Gente, a ação, ela é algo emocional. Então, para te conseguir agir, tu precisa estar bem emocionalmente, tu precisa estar fortalecido. No momento que tu aprende a fazer isso, tu não para mais, tu não paralisa mais diante da dor. E aí não significa que tu não vai mais sentir, significa que esse sentir não vai mais te paralisar. Certo, gente? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Quem ainda não passou por processo comigo, quem sentiu aqui que precisa olhar para isso, quem sente que tem essas dores, pode me chamar lá no direct, pode me fazer pergunta, pode vir conversar comigo, porque olha, só eu sei como é ruim, como é desafiador, como é doloroso a gente estar nesse lugar, a gente saber que a gente tem potencial e esse potencial tá ali como se fosse uma garrafa fechada, o potencial tá aqui dentro e eu não consigo tirar. Potencial. Ai, sabe quando as pessoas vêm e te falam, nossa, fulana, mas tu tem potencial, como é que tu não consegue? Potencial é isso, é potência parada, presa. E quando tu está procrastinando, tu está com essa potência presa. E a gente precisa liberar essa tua potência aí. Colocar esse teu potencial no mundo para te ter sucesso, realizações e conquistar tudo que tu deseja. Eu sempre falo aqui, por quê? Porque tem muitas pessoas que chegaram agora, que não sabem, mas tu tem a oportunidade de passar por uma sessão diagnóstica gratuita comigo. Então tu vai lá no link da bio, tem um formulário lá de atendimento individual, tu preenche ele. E ao tu preencher ele, tu não assume compromisso nenhum. Simplesmente eu vou te chamar, a gente vai agendar para uma sessão gratuita de uns 30 minutos para eu te conhecer, entender aí quais são as tuas travas, os teus problemas e a gente entende juntas ali como eu poderia te ajudar. E aí tu decide ou não, se segue o processo ou não. Certo, gente? Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente tá aqui de novo. Qual que é a live de amanhã? Vamos ver aqui. Eu gosto sempre de colocar aqui nos meus tópicos a live de amanhã para me falar para vocês. E hoje eu não lembrei.
Mas vamos ver aqui, vamos ver juntas. Amanhã vai estar bom. Amanhã descubra como aumentar os seus resultados a partir do seu temperamento. Outro assunto também muito bom aqui. Então, gente, é como eu falei pra vocês, as lives, uma vai complementando a outra. Se tu vem todos os dias, cada dia tu vai tendo um insight diferente, vai desbloqueando algo aí, vai colocando ações na tua vida e com certeza isso vai fazer muita diferença sim aí pros seus resultados, tá bom? Fiquem com Deus então e até amanhã. Beijo, beijo.